Na virada do século XIX para o século XX, uma nova corrente na filosofia acabou se desenvolvendo. Mas antes de mais nada, eu preciso deixar muito claro de uma coisa que é muito importante para quem está aprendendo sobre filosofia. Na verdade, mesmo, eh, os chamados existencialistas, eles nunca se chamaram de existencialistas. Esse é um termo que foi generalizado. É um termo que engloba um conjunto de teorias de diferentes filósofos que muitas vezes não têm muitos pontos em comum uns com os outros. Então, esse é um termo que foi aplicado a eles. Bem, mas já que o termo foi aplicado, vamos entender melhor como a gente pode encaixar esse conjunto de filósofos dentro dessa caixinha que é o existencialismo. Então, basicamente, a gente vai entender esse tipo de corrente como aquela que explora o conceito de que o ser humano ele é responsável pela sua existência e que ele pode viver de uma forma totalmente autêntica, tá? Então, basicamente, o existencialismo ele ele envolve um conjunto de filósofos que se preocupam com a existência humana, que se preocupa em si com os seus sentimentos, com as suas angústias, com as suas existências enquanto seres singulares, tá? Agora, ao longo do tempo, claro, diferentes foram os entendimentos. A gente pode atribuir uma origem lá no século XIX, quando muitos filósofos passam a reagir às pretensões hegelianas e idealistas, né, alemãs, de pensar numa possibilidade de uma razão totalizante sobre tudo, que explicasse toda a realidade, através de um procedimento fechado. O que muitos vezes chamados, que a gente vai chamar, né, de existencialistas, vão negar. Agora, o existencialismo ele começa a se manifestar sim no século XIX, passa por um conjunto de vários filósofos, e ele alcança o século XX, onde, ou melhor, quando, né, com a Segunda Guerra Mundial, ele passa a ganhar mais notoriedade. Afinal, toda aquela experiência de guerra, de mortes, de destruição, ela cria toda uma experiência traumática que abala os sistemas tradicionais de crença, os costumes, a confiança no progresso, uma razão coletiva, enfim. E, consequentemente, vai se ter um processo de investigar vários fatores relacionados à existência humana, propriamente dita, tá? Então, olha só, esse foco na existência, como eu disse, ele vai variar. Então, os chamados existencialistas, eles se voltam, falei meio estranho, né, existencialista, mas enfim, os existencialistas, eles se voltam para entender a vida cotidiana, os sentimentos, a singularidade de cada indivíduo. Então, a nossa existência, ela passa a ser destacada pela irracionalidade, pelo absurdo, pela dificuldade de compreender o mundo, enfim, pela descrença em eh, uma explicação totalizante sobre uma verdade generalizada, assim, sobre tudo, sobre a humanidade, sobre a vida, enfim. Então, basicamente, esses existencialistas eles compartilham de alguns pontos em comum, como a ideia de que a gente vive em uma certa angústia, num desconforto ou numa náusea, como a gente quiser chamar, provocados pela ausência de sentido nas coisas, ou de um sentido pelo menos pré-determinado, que a gente muitas vezes vai construir, é claro, ao longo das escolhas que a gente faz ao longo das nossas vidas. Eh, então, a partir de agora, gente, eu gostaria de explicar alguns filósofos do existencialismo que poderiam nos auxiliar a compreender mais sobre a realidade, tá? Então, vamos para a Europa do século XIX, onde Kierkegaard vai nos ajudar a entender uma visão cristã de existencialismo. Sim, cristã, porque esse cara vai ser conhecido como uma espécie de pai do existencialismo cristão. Ele vai enfatizar, por exemplo, a subjetividade individual e também eh, a relação pessoal que nós temos de angústia, de desespero, de não encontrarmos um sentido nas coisas. E é por isso que ele vai nos dizer que o importante é o chamado salto de fé. Então, esse salto de fé, ele traz a ideia de que o sentido da vida, ele só seria alcançado por meio de uma conexão direta com Deus. Uma vez que a gente não consegue encontrar um sentido de outra forma, o sentido é alcançado através deste salto de fé, dessa conexão com o divino, tá? Eh,
O Kierkegaard vai também nos falar que o ser humano ele atribui significado à própria vida, já que o universo ele não oferece um significado intrínseco. Por isso, até a necessidade, né, do salto de fé. Bem, mas ele ainda nos larga um outro conceito que também é muito interessante de se entender aqui, gente, que é a ideia do absurdo, tá? Então, essa falta de sentido nas coisas e falta de respostas no mundo, ele vai chamar de absurdo, definindo então que há uma impossibilidade do ser humano de verdadeiramente encontrar o sentido, no mundo material, tá? E vejam só, vou ler uma citação para vocês aqui, ó. É algo que é quase provável, possível ou extrema e absolutamente provável. É algo que a pessoa pode quase conhecer, praticamente conhecer ou até bem conhecer, mas é impossível crer, pois o absurdo é objeto de fé e o único objeto que pode ser crível. Então a falta de sentido se relaciona com: se não temos sentido no mundo, nos resta a fé para tentar algum sentido, né? Daí vem essa correlação direta com, com a fé, tá, gente? Então, olha só. Um outro filósofo, tão ou mais famoso que ele, é um tal de Friedrich Nietzsche, o criador do niilismo. Ele vai ser conhecido na sua identificação com o existencialismo através de uma perspectiva ateia. Como assim? Ele vai ser um grande crítico ao cristianismo, aos costumes, às tradições morais ocidentais, tá? Então, especialmente uma grande crítica que ele vai fazer é a ideia de que a vida tem um sentido pré-estabelecido e que esse sentido pré-estabelecido ele é muitas vezes definido por Deus, né? Por isso que ele vai lançar em contraposição a célebre frase que é: Deus está morto, tá? Não está, na verdade, eh, questionando apenas a crença em Deus, mas ele indica, na verdade, uma ruptura com aquela ideia de propósito, de um valor que transcende a nossa existência, que nos foi programado, nos foi delimitado ao nascermos, ao existirmos. Então, cabe para ele, que o indivíduo crie significado sobre as suas escolhas, que crie significado sobre a sua vida, tá? É por isso que ele vai desenvolvendo o chamado niilismo, tá? Então, no niilismo, a vida, o universo, a existência, tudo isso carece de um significado anterior, específico, intrínseco. É essa falta de sentido que faz com que, na verdade, os seres humanos, ele fala os homens, mas novamente me referirei a seres humanos, eh, possam então se destituir das normas, das crenças, dos dogmas, das tradições, porque não faz sentido, se não é Deus que está regendo e ele não está nos punindo por isso, porque nós não somos programados, nós não somos pré-determinados às coisas, então qualquer dogma, qualquer crença, qualquer hábito, qualquer costume, somos nós mesmos que definimos, tá? Então, essa é uma espécie de livre-arbítrio, faz parte das nossas escolhas, tá? Eh, então, olha só. Entre alguns outros conceitos interessantes para que a gente entenda o Nietzsche, está, por exemplo, o Übermensch, ou uma espécie de eh, super-homem, digamos assim, tá? É uma figura ideal, tá? Ele vai nos dizer que o ser humano é aquele que transcende os valores da sua época, das convenções, né, que são convenções da sua época, eh, de alguma forma, ele pode criar seus próprios princípios. Ele pode aproveitar a vida numa totalidade. Seja com dor, com prazer, com sofrimento, com felicidade, enfim, seja o que for, ele não depende dos dogmas que moldam o mundo. E assim ele constrói o seu sentido, tá? Nietzsche ainda nos traz a ideia de vontade de potência. A vontade de potência para ele é basicamente o desejo que a gente tem, né, de criar, de dominar, de modificar, de superar, né, os nossos limites, né? Então, para o Nietzsche, tá, a vida ela é uma expressão constante dessa força criativa de querer superar aquilo que a gente já tem, né? E os seres eles têm que justamente tentar maximizar essa potência e ser mais em vez de se conformarem com aqueles costumes que os limitam, né? Com aquela
moral que o limita, né? Então, para complementar, digamos assim, os conceitos chaves do Nietzsche, a gente tem ainda a ideia do eterno retorno, tá? O eterno retorno é basicamente uma tese de que se a gente pode aceitar, eh, se a nossa vida, né, digamos assim, é como ela é, de uma forma autêntica, eh, como pode, plena, original, criativa, a gente poderia vir a aceitar a viver essa vida novamente. Porque é o eterno retorno, é abraçar esse estilo de uma forma tão intensa que a gente não tem arrependimentos. De uma forma que eu poderia dizer, olha, se eu voltar, se eu morrer e voltar de novo, eu gostaria de viver uma vida como essa que eu estou vivendo, tá? Então, aqui nós temos uma versão existencialista não religiosa, nem um pouco religiosa, é muito mais até pessimista, né? Eh, mas olha só, um outro filósofo que se relaciona com o existencialismo é o Martin Heidegger, tá? Ele já viveu entre os fins do século XIX e boa parte do século XX, viveu bastante ele. Ele vai nos dizer que há o Dasein, tá, gente? Que é o ser aí, o ser que existe, é o ser humano. Esse ser, ele é caracterizado por alguns traços que são expressivos da nossa existência. Por exemplo, nós somos seres num mundo, em relação com algo ou com alguém, um ser em situação, podendo se transformar em algo novo na nossa singularidade, na nossa relação com o mundo ou com o outro ser, né, com outro alguém. A existência, a, a- a existência capaz de transcender, de projetar-se além de si mesmo, construindo sua essência a partir das escolhas, né? Então, basicamente, as nossas escolhas definem quem nós somos, tá? Além disso, a temporalidade, com a existência e a essência ligadas ao tempo. Basicamente, seja o nosso existir ou quem nós somos, está relacionada com o lugar e o momento em que nós estamos, tá? Então, ele basicamente está dizendo, nós formamos algo singular em nossa relação com o mundo e com os outros, né? Eh, a gente consegue construir as nossas essências a partir das nossas escolhas. Mas, mesmo assim, nós estamos delimitados às questões do nosso tempo e do nosso lugar, tá? O Heidegger ele ainda faz uma diferenciação consideravelmente importante entre o ser e o ente, né? Basicamente, tudo aquilo que a gente pode definir, a gente pode entender como um ente, né? Uma cadeira, um cachorro, uma árvore, é, enfim, um óculos, um elefante, sei lá, tá? Dá para entender, né? O ser humano, ele é um ente, mas ele é o único dos entes capaz de refletir sobre o que é ser o ser. Como assim? Nossa capacidade racional nos permite fazer questionamentos sobre os sentidos que nós atribuímos aos entes enfim, as ações que acontecem no nosso cotidiano, né? Então, basicamente, o ser ele não é a mesma coisa e não deve ser entendido que é a mesma coisa que o ente. Ele se manifesta como um ser de um ente. Mas vejam só, para vocês terem noção, o ser humano, o Seraí, ele não apenas vive o mundo, mas ele interpreta e dá sentidos ao mundo, o que outros animais não conseguem fazer da mesma forma. Afinal, perguntem para outro animal, por seja o que for, o que ele entende por liberdade. Ele não consegue ainda, pelo menos não que a gente saiba, ter uma reflexão dessa forma, né? Alguns, eu não vou dizer que eles não têm capacidades que tenham certa racionalidade, certa autonomia intelectual para além do instinto, não é isso que eu estou dizendo, mas uma capacidade reflexiva sobre a sua existência no mundo, isso ainda é, até onde sabemos, algo exclusivo do nosso questionamento, tá? Bem, mas olha só. Para terminarmos, gente, um outro filósofo muito destacado do existencialismo é o Jean-Paul Sartre, tá? O Sartre ele vai falar que a liberdade é uma obrigação inerente do ser humano. Nós estamos condenados a sermos seres livres. Nós somos livres em nossas escolhas, por mais que as escolhas estejam situadas em um contexto, mas somos livres para fazer essas escolhas. Então, olha só.
É a partir das escolhas que a gente faz em vida que a gente acaba moldando a nossa essência. Não há uma essência pré-determinada. A liberdade que a gente tem, sim, garante escolhas, essas escolhas formam essências, essências nos definem responsabilidades pelas ações que nós fazemos no mundo. Nós temos essa responsabilidade. Nós sabemos que temos, tá? Mas veja só. O ser humano, ele é então entendido como inicialmente nada, não nada no sentido negativo, uma tábula vazia, sem nada, tá? Não é nesse sentido moderno de falar do nada. É um nada no sentido de que nós não estamos pré-definidos, a gente consegue fazer escolhas e dar sentido para as escolhas que nós fazemos. Agora, Sartre vai falar também que essas escolhas, né, elas têm relação com uma angústia, porque nós temos uma liberdade, uma condição de liberdade absoluta que nos possibilita escolher sobre tudo. Isso nos garante angústias, as angústias que são, como posso dizer, consequências das nossas responsabilidades pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Essa angústia que nos faz refletir, putz, por que que eu fiz isso, agora eu vou ter que fazer aquilo? Ou por que que eu disse que eu ia fazer aquilo, agora eu vou ter que fazer? Enfim, angústias são preocupações com a nossa essência e nosso lugar colocado e escolhido por apenas nós mesmos no mundo, tá? Então, o existencialismo, ele trabalha dessa forma. Queria lembrar ainda que não coloquei nessa aula, tá? Mas acho justíssimo mencionar. Não coloquei por questão de tempo, mas uma filósofa muito importante é a Simone de Beauvoir, que fala sobre as questões de gênero, que o gênero é socialmente construído, que ninguém nasce mulher em termos de um papel atribuído do que é ser mulher, mas torna-se mulher ao longo do tempo, tá? No sentido das mulheres serem ensinadas, né, sobre os lugares, as formas de ação, os valores, enfim, tudo que envolve o que há a feminilidade, porque não há um biológico por trás de mulher é assim, além do corpo, do físico, é claro, mas a questão de vestimenta, de formas de se comunicar, enfim, de gostos, eh, ela também se identifica e se é identificada com o existencialismo, tá, gente? Então, é, enfim, aqui tá meu resumão de existencialismo. Espero que tenha ficado claro para vocês, gente. Caso não ficou, por favor, me chamem, tá? E por hoje é isso. Então, valeu, falou!